Olá, estamos começando mais um episódio de Café com Gaia. Eu sou a May Eu sou a Caroline Jorge. e no episódio de hoje a gente vai falar sobre lei da atração, especificamente lei da atração nos relacionamentos e no amor. A gente veio aqui levantar a temática de que muitas pessoas se questionam, né? Se é possível atrair alguém específico com a lei da atração. Porque a gente sempre aprende que, quero co-criar meu amor ideal. Tá, mas eu estou afim do João. E aí, se eu tiver afim de não soltar o João, simplesmente tentar atrair o João, isso é possível com a lei da atração? É isso que a gente vai discutir hoje, né? É, Ao meu ver, é possível. E você, amiga? sim, ao meu Eu, ver também é possível. eu acho que assim, atrair em si é uma coisa, ficar junto é outra. É, eu mesma, para quem não sabe, né, quando eu era mais nova, eu era fã de Backstreet Boys, né, e eu cismei que eu queria conhecer o Nick Carter, que era o lourinho, e eu usei a lei da atração, eu fiz afirmações, né, para conhecer ele e tal, e eu coloquei até data, na época era março, e quando eu comecei a fazer, eu acho que era 6 ou 7 meses antes, e eu comecei a falar um mês, amo a ideia de daqui a 8 meses conhecer o Nick Carter, lá, lá, lá. Eles não tinham show marcado, nem nada no Brasil, e por uma coincidência ou não, eles marcaram o show exatamente quando batia o mês que eu usava na lei da atração. E aí eu, com meu livre-arbítrio, corri atrás para descobrir o hotel que eles estavam. E aí eu conheci ele pessoalmente normal, como qualquer fã que vai em hotel e tal. Mas a gente não desenvolveu nada, porque não era para desenvolver nada. Mas o que eu tirei dessa experiência é o seguinte: o universo trouxe as possibilidades, trouxe eles para o Brasil de alguma forma, e eu, com a minha lida, eu, com o meu livre-arbítrio, tive que correr atrás, fazer a minha parte, e colocou a gente frente a frente, e a gente, com o nosso livre-arbítrio, desenvolveu ali o que era para desenvolver ou não. No meu caso, não. No meu caso, foi o ou não. Mas assim, o que eu entendi dessa história é o seguinte: é possível você atrair as oportunidades, mas você decidir, você definir o seu destino com a pessoa, aí não é possível com a lei da atração, porque ela tem o livre-arbítrio dela. Eu acho que, no máximo, ela pode ficar inspirada, pensar em você, inspirada em te mandar mensagem. Se essa pessoa estiver fechada, com raiva de você, aí é muito mais difícil você conseguir interferir. No caso, ainda usando o exemplo do Backstreet Boy, coitado, uma vítima da minha lei da atração, ele não me conhecia, então ele não tinha como estar aberto ou fechado, né? Mas se for uma pessoa que está com raiva de você, que está fechada, aí eu acredito que é até mais difícil. Mas, por exemplo, você poderia fazer um Ho'oponopono para ir acalmando a energia, depois você joga aí as afirmações. Mais fácil de você acabar, por telepatia, influenciando essa pessoa de alguma forma. Mas, meus amores, o destino de vocês ficarem juntos ou não, isso não está na mão de ninguém, é só na mão dessa pessoa. Então, eu não acho que é possível você encontrar ou ficar com o João se o João não quiser ficar com você. Eu acho que é possível você atrair uma oportunidade de vocês estarem mais próximos, e daí o que vai acontecer, vocês dois, com o livre-arbítrio de vocês, é que vão entender, né? Mas a oportunidade, eu acho que é possível você atrair com a lei da atração, sim. O que você acha, amiga? Eu acho que é praticamente o que você falou mesmo sobre a questão das oportunidades. A gente tem que entender que lei da atração, você mexe com energia. Você Uhum. não mexe com o 3D, né? O físico. Você mexe com a energia que aquele 3D transmite. Então, é igual você falou, você focou naquela pessoa, mas não na pessoa, na oportunidade de conhecer a pessoa. Uhum. Então, automaticamente, você focou na energia daquela pessoa e aquela energia acabou sendo atraída até um certo ponto que você gostaria de conhecê-la. Dali em diante, ficou na mão daquela pessoa desenvolver o que tinha que ser desenvolvido dali para frente. Então, você focou num ponto, num objetivo, e aquele objetivo aconteceu. Seria mais ou menos como se você tivesse focando, vamos supor, numa oportunidade de trabalho. Uhum. Você iria fazer todas as suas afirmações conforme a oportunidade de trabalho. Mas se você focar, como eu adoro a ideia de poder fazer uma entrevista na empresa X.
você fez a entrevista. Agora, quem vai decidir se você vai ser contratado ou não é a pessoa do RH que está fazendo a sua entrevista. Agora, se você focasse na questão de estar dentro da empresa, você provavelmente poderia ser contratado ou não, mas também tem a questão do livre-arbítrio da pessoa que está te contratando. A mesma coisa acontece no relacionamento. Você focar na oportunidade de conhecer uma pessoa, na oportunidade de estar com aquela pessoa, você vai ter a oportunidade. O livre-arbítrio vai ser da pessoa em querer estar com você ou não. Agora, se você focar no relacionamento, você também tem essa mesma dificuldade aí, porque a outra pessoa vai ter o livre-arbítrio de dizer não ou sim. Então, eu acho que a lei da atração, ela, até um certo ponto, você consegue chegar. Então, tipo, eu posso atrair fulano de tal que eu acho que é o amor da minha vida para mim, para minha vida. Você pode atrair. Agora, é o livre-arbítrio dele se ele vai querer ficar e se ele vai querer continuar isso. Eu acho que assim, é muito delicado, né? Porque a gente hoje está cismada com uma pessoa. Pode ser que aquela pessoa não seja boa para você. Pode ser que essa pessoa. Porque lembra que lei da atração é afinidade também. Se essa pessoa não tiver nada de afinidade com você, fica muito mais difícil de você conseguir atrair essa pessoa até você. Você tem que ter o bom senso de entender até quando vale a pena você insistir, porque a lei da atração não vai trazer resultado amanhã. E até onde você. Cabe muita sensibilidade de entender até onde vale a pena você insistir. Vamos lá, estou usando a lei da atração há 1 ano, 2 anos para o João. Até onde vale a pena você continuar insistindo nessa história, até onde isso já não virou uma obsessão que está adoecendo você. Esse bom senso também é importante. Essa sensibilidade com você é muito importante. Tem um vídeo na internet de uma menina que fala que ela traiu o marido dela até, usando o seguinte exercício. Eles brigaram, aí parece que ela bloqueou ele e foi seguir a vida dela, que eles ficavam. Aí ela começou a ficar muito pé da vida porque ela sentia que eles tinham uma conexão a mais e ele não queria se permitir viver esse algo a mais com ela. Ela ficou muito chateada, não aceitou, bloqueou ele e foi embora. Só que primeiro ela disse que ficou com muita raiva dele. E com essa raiva, ela não conseguia aproximar energeticamente ele dela. Ela só afastava. Ela dizia que já usava a lei da atração nesse momento de raiva, só que nitidamente primeiro que ela oscilava muito, ela dizia que chorava e tinha raiva, e chorava e tinha raiva, e tinha um dia que ela estava bem, mas depois chorava. Então, assim, energeticamente, esse bobeiro ela afastava mais do que atraía, porque as energias estavam muito negativas, densas, instáveis. Mas ela disse que depois ela se acalmou e ela começou a fazer o seguinte exercício, que se você quiser tentar, para mim, deu certo atrair, por exemplo, a questão de Backstreet Boys com afirmações. Amo a ideia de pontinhos, pontinhos. Gosto da ideia de pontinhos, pontinhos. Sempre uma afirmação positiva no presente. Estou vivendo esse momento com fulano, fulano, fulano. Presente, verbos no presente. Eu fazia essa afirmação todos os dias, sempre com sentimentos leves de gratidão, de alegria. Se tinha algum dia que eu sentia que eu não estava numa vibração boa, eu não fazia. Eu fiz em cima das afirmações e deu certo para mim. Essa menina já usou o seguinte exercício: ela se visualizava com ele. Ela conta, por exemplo, que a mãe dela, não sei quem, morava num prédio que ela preferia subir a escada. Então, como eles já tinham ficado, eles tinham algumas vivências. Ele chamava ela de linda, bonita, tinha um apelido. Então, ela, quando subia a escada do prédio, ela visualizava ele ali, falando: Oi, bonita, vim aqui te fazer uma surpresa. Então, ela usava muito a ferramenta da visualização, mas ela fazia isso o dia inteiro, que ela falou. O dia inteiro, com tudo. Ela chegava em casa, imaginava, sabe? Ela comprava a cerveja que ele gostava, tinha sempre ali na geladeira uma. Ela, o tempo todo organizando, porque ele estava ali com ela. Ele ia pegar a cerveja dele para assistir o jogo que ia começar às 8, sabe? Ela visualizava isso, ela estava vivendo já aquela realidade. E aí ela disse que depois de algum bom tempo, se eu não me engano, mais de 1 ano, 2, sei lá, um bom tempo, ele começou uma outra rede social, não sei se era Orkut, de Orkut foi para Facebook. Eu sei que teve essa coisa das pessoas começarem a se adicionar nessa outra rede social,
que ele não estava bloqueado, porque era uma rede nova, e aí ele pediu para adicionar ela adicionou, e ele prontamente já veio, meu Deus, pelo amor de Deus, fala comigo, você não precisava ter me bloqueado, lá, lá, lá. E aí eles se realinharam e até hoje estão casados e tudo mais. Mas eu entendo que é um exercício muito perigoso, como eu te falei. Até onde isso não pode se tornar uma obsessão que está atrasando a sua vida, ao invés de te trazer uma ferramenta de cura. Até onde não está te adoecendo, ao invés de te curar. Então, assim, precisa ter muito bom senso para você entender, muita sensibilidade para você entender se vale a pena você fazer isso. Mas é possível fazer. Na minha opinião pessoal, eu não aconselharia. Eu acho que a probabilidade de você perder a oportunidade de pessoas que estão ali à sua volta é muito grande. Algumas pessoas, tipo o professor Hélio Couto, defendem muito a ideia de você simplesmente soltar. Aí vem aquela história de vou soltar, se tiver que ser meu, volta. Eu não acho que seja tão simples assim, se tiver que ser seu, volta, porque as pessoas estão livre-arbítrio delas, e às vezes as pessoas veem no coração delas você, mas elas escolhem não te procurar. O universo cutuca, inspira, mas a pessoa prefere não te procurar. Mas eu diria que assim, se não está alinhado, porque se a pessoa tiver que ser sua e estiver alinhada a você, aberta a você, aí sim ela te procura, ela recebe a intuição, a inspiração e se permite. Então, assim, eu acho que se for saudável para vocês, essa pessoa acaba te procurando. E se te procurar e não for bom também, beleza, a gente vive a oportunidade, um beijo e tchau. Mas eu acho que é muito mais saudável para você soltar, viver a oportunidade das pessoas que estão à sua volta, que às vezes pode ser alguém muito melhor para você do que essa que você está com obsessão, do que você ficar nesse exercício que eu acho que é puramente, é muito perigoso. Mas, enfim, estou passando aqui informação, você tem seu discernimento, você vê o que você achar melhor, mas é possível fazer, embora eu ache um caminho perigoso. Eu já, assim, eu vou adicionar um outro exercício. Esse também eu vi de um vídeo no YouTube. Na verdade, é um exercício que eu já ouvi falar muitas vezes, não necessariamente para o amor, mas aí depois eu vi uma menina falando que ela traiu o marido dela dessa forma e que é o seguinte, o exercício ele é todo focado em você e no amor próprio. Então, eu achei esse exercício excelente. O Uhum. que que ela fazia? Todo dia que ela se sentia numa energia inspiradora, ou nos dias que ela se sentia mais apaixonada, ou até naqueles nossos dias, sabe? Que a Uhum. gente Mas geralmente está sapequinho? mais inspirada. Mas sapequinho? Ela costumava escrever num caderno, que seria um caderno de manifestação, tudo aquilo que ela desejava num parceiro, que ela gostaria de atrair para si mesma. Tudo isso numa forma assim, tipo, o que eu mereço como mulher no meu parceiro e vice-versa. O que eu tenho para oferecer para o meu parceiro. Então ela não media esforços, ela falava de coisas românticas, ela falava de coisas do dia a dia e ela falava de coisas sexuais também. Uhum. Então ela não tinha nenhum tabu do que ela queria. Ela escrevia lá, eu quero um parceiro X e etc. Mas assim, ela primeiro focou na parte emocional dela, o que que ela tem para oferecer, o que que ela gostaria de que oferecessem a ela no campo amoroso. Então, eu gostaria de um parceiro que fosse companheiro, eu gostaria de um parceiro que estivesse comigo nos momentos bons e nos momentos ruins, eu gostaria de um parceiro que fosse X, fosse Y, tudo numa questão emocional. Depois é que ela começou mais para a parte física. Então, tipo, eu gostaria de um parceiro que dividisse as contas comigo, eu gostaria de um parceiro que me ajudasse a realizar o sonho de morar numa casa com uma família e etc. Eu gostaria de um parceiro que tivesse o mesmo sonho de ter a casa própria, igual eu tenho, e assim sucessivamente. E aí é que ela foi criando esse modelo de pessoa. E aí ela acabou descobrindo que esse modelo de pessoa era um amigo dela que tinha feito ensino médio com ela, que acabou voltando para a vida dela e os dois acabaram se casando. Que bonitinho. Então, todo o exercício que ela fez foi focado sem ter uma figura. Uhum. Mesmo que essa figura estivesse no subconsciente dela, talvez esse amigo dela estivesse no subconsciente sem ela perceber, mas ela fez sem a figura dele em Eu mente. acho muito mais saudável assim. Eu entendo que quando a gente tá apaixonadinha ou cismado, obcecada por alguém,
a gente fica ali com aquela pessoa na cabeça, mas eu não acho isso saudável, isso não faz bem, isso tira a paz de espírito normalmente e já cagou tudo de lei da atração, né? Porque você tem que estar ali alinhado, você começa a perder a paz de espírito, já você vai atrair problema para você. Então, acho que é muito mais saudável, amiga, esse exercício que você está passando. Eu recomendaria esse se eu tivesse que dar um conselho para alguém. É, porque eu acho que, tipo assim, por mais que, é igual eu falei, talvez que ela tivesse realmente uma pessoa em mente sem ela perceber, porque Eu é acho que um não, amigo porque e no você subconsciente a pessoa tava lá, mas talvez talvez ela não, nem. porque você disse que eles não sei se eles tinham intimidade suficiente para ela saber, por exemplo, da vida sexual dele, né? É, De algumas características dele que ela não poderia saber. Então, acho que foi coincidência, entre aspas. Ou, de repente, o próprio universo, os mentores dela já sabiam que ele poderia ser um parceiro em potencial para ela e induziram, criaram toda essa questão do magnetismo para eles poderem se atrair. Pode ser, porque os mentores também, eu acho que eles influenciam em muita coisa no final das contas, né? é. Mas pra mim, eu acho muito mais saudável esse exercício porque você tá focando em si e Sim, não numa outra pessoa. sim. Porque o que que acontece? Quando a gente tá num relacionamento, e eu acho que isso é muito mais cultural do que realmente energético, nós costumamos nos anular, né? A estrela do relacionamento é o parceiro. Uhum. E isso eu acho que não é nem uma questão. Lógico que acontece muito mais com o lado feminino do que com o lado masculino, porque a gente é criada com romances e filmes e etc., onde a mulher se anula e a estrela é o parceiro. Mas eu acho que isso já é num contexto cultural, tanto que o homem, às vezes, também, se você falar, ele acaba, tipo, a estrela do relacionamento é a esposa e assim sucessivamente. Muitas vezes o homem se anula nesse lado do provedor, né? Uhum. A gente vê muito homem, às vezes, dando tudo para a família, o cara mesmo anda com umas roupas muito furreca, e às vezes nem é por não ligar para a moda, é porque ele é meio que mão fechada com ele para dar tudo para a família. É um lugar que um homem, às vezes, acaba se anulando com muita frequência, né? Porque, por mais que as mulheres hoje em dia também sejam quem está à frente financeiramente da família, ainda existe essa questão cultural de que a obrigação é do homem, né? É o Sim. provedor. Então, muitas vezes o homem se anula nesse lugar de dar tudo para a família e ele anda com as roupas furrecas, porque com ele mesmo ele é mão fechada. E a É, mulher acaba se anulando muito, geralmente, pela família no outro sentido, né? De estar ali dentro, dando atenção e tal, e pelo casal em si, né? Tipo, se eu namoro um cara que mora em outro país, é muito mais comum ver a mulher se mudando do sim. que o cara em si, né? A não ser que a mulher tenha um trabalho assim extremamente mais importante, mas mesmo assim é muito raro isso acontecer. E aí eu acho que esse exercício, ele meio que volta à estrela principal, que é você. Uhum, Para você entrar num relacionamento saudável, isso é em qualquer situação. Para você entrar num relacionamento saudável, você tem que estar bem consigo mesmo. Então, você fazendo exercício, você acaba explorando a si mesmo. O que uhum, eu gosto, o que eu não gosto, até onde eu posso ir, até onde eu não uhum. posso ir, o que eu posso oferecer, o que eu gostaria de ganhar. E aí você vai colocando, encaixando as suas peças que nem quebra-cabeça. E aí você já vai entrar nesse relacionamento, você já vai estar atraindo aquela pessoa, sabendo dos seus limites e até onde você pode ir, e sabendo também que aquela pessoa pode ir até certo lugar. Então você se põe de novo como foco principal do relacionamento, até a outra pessoa chegar e vocês dividirem aquilo balanceado, né? Uhum. E é muito importante isso que você está falando, porque eu vejo as pessoas muitas vezes sabendo que elas não querem, mas às vezes têm muita dificuldade de saber o que querem. Teve uma vez que eu perguntei para uma cliente minha qual era o sonho dela. Ela simplesmente não sabia me responder. Eu perguntei o que você gosta de fazer. Ela não sabia me responder. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade justamente de pedir, de saber o que quer. Então é muito importante isso também. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que teve um cliente barra amigo meu, o Gabriel. Obrigada, amigo. Um beijo. Ele elogiou nosso podcast sobre signo, falando que ele se identificou muito assertivo, né? O que a gente viu e tal. Estou passando aqui o seu recado, amigo. Obrigada, viu? Se você estiver ouvindo aí esse podcast,
Um beijo para você e obrigada pela preferência, amor. Aí, ó, tá vendo? Eu acho que muitas pessoas podem se identificar com esse podcast de hoje também, porque isso que a gente está dando em relação ao campo amoroso, vocês podem fazer com tudo, né? Seu salário ideal, seu financeiro, tudo. A viagem dos sonhos. E a gente, às vezes, tem muita dificuldade de entender o que quer. Eu tinha muita dificuldade também de saber o que eu queria. Quando eu fazia exercício de lei da atração, eu não tinha constância. Uma semana eu queria uma coisa, no outro dia eu queria outra. A essência era mais ou menos a mesma, mas eu trocava muito, eu não sabia direito o que eu queria. E isso também é um problema na lei da atração, porque você está focando em uma coisa, daqui a pouco você foca em outra, daqui a pouco você foca em outra, e você às vezes acaba não conseguindo focar de verdade nenhuma, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão de que a gente vive numa cultura que é, ela é muito coletiva, né? Que é muito, não é o que você quer, é o que todos nós queremos para algo a mais. E a gente é muito familiar, né? O latino, ele é muito familiar. Ele tem muito essa coisa coletiva. Então, você desde muito novo é criado para a família. Então, você nunca é criado, tipo assim, o que que você quer, meu filho? Não, é o que que você quer que pode ajudar a família a crescer. Então, você acaba se anulando às vezes também por algumas coisas. Porque às vezes, vamos supor, numa família você tem um lado artístico muito grande, mas para o seu pai ou para sua mãe, o ideal seria que você se formasse advogado para poder continuar com a firma de advocacia da família. E aí você não quer aquilo, você quer ser artista, vamos supor, você é maravilhoso para pintar quadros. Só que aí no coletivo a família acaba te criando numa pressão de que, Uhum. tipo, você pode fazer isso como hobby, mas tenta fazer direito para poder continuar com a história da E aí, como a família. gente sempre quer agradar pai e mãe, né? Mesmo que inconscientemente, aí acaba entrando, né? Nessa. E aí a gente anula essa Uhum. coisa de saber o que que a gente realmente quer. Porque aí você fica com aquela ideia do, não, eu tenho que continuar com a tradição familiar, porque isso é pro coletivo, isso vai ser bom para meu pai, isso vai ser bom para minha mãe, Eu isso vai já ser vi bom para até o tudo. contrário, sabe? Tipo assim, eu, às vezes até queria ser advogada, mas só para arrumar pinimba com meu pai, com a minha mãe, que acha que pode mandar em tudo, eu vou agora pintar quadro. Uhum. Também tem isso. E aí você acaba não sabendo exatamente o que você quer. É, Porque você fica assim, não, eu tenho que fazer isso porque fulano espera de mim fazer aquilo. Então eu vou. Você acaba desenvolvendo uma ideia de que é aquilo que você quer. E no final das contas, quando você chega no final do processo, você fala, gente, não era aquilo que eu queria. Não é uhum. isso que eu tô afim. Então eu acho que esses exercícios são bons para você entender o que que você realmente quer. E aí Sim. você vai criando a sua personalidade, porque por mais que a gente assim tenha que viver num coletivo e sempre estar pensando no outro, a gente tem que ter uma ideia de qual é o nosso papel dentro da sociedade também, e o que que a gente gosta de exercer dentro dessa sociedade. Então, não é porque o pai tem uma firma de advogados que você vai fazer direito. Talvez você, pintando quadros, vai trazer muito mais para aquela firma de advogados do pai, talvez por você crescer como pintor, e aí a pessoa vê, e aí logo vai conhecer o seu pai, e assim, sabe? Tipo, alguma coisa acontece que melhora a firma do seu pai, sabe? Então, é você saber que mesmo você sendo o que você ajuda no coletivo também. Isso daí lembra uma coisa que eu li no livro do Gasparetto sobre prosperidade. Ele falava algo tipo assim: para as coisas darem certo, você tem que fazer do seu jeito. E aí eu não estou falando no sentido de ego, tipo, ai, tem que ser do meu jeito. Não é isso, mas é de você ser você. É você saber, você sabe como você quer que as coisas. Por exemplo, a Anitta faz muito isso, Jennifer Lopez faz muito isso. E eu não estou falando de ser aquela pessoa que acha que não precisa da ajuda de ninguém, não. Mas, assim, se o projeto é seu, você intui no seu coração como aquilo deve ser feito,
Acredita no teu taco, acredita na tua intuição, faz do seu jeito de uma forma saudável, isso que eu estou falando. Não estou falando para não delegar as coisas para ninguém, não estou falando para achar que é autossuficiente, não estou falando para ser uma pessoa egocêntrica que acha que só pode ser do jeito dela. Eu estou falando de ter o bom senso de ouvir o seu coração, a sua intuição, sabe? Você é a sua bússola, você é a bússola do seu sucesso. Então, se você acredita mais em você, e isso entra o exercício que você está falando, as coisas naturalmente já começam a andar, no mínimo, de uma forma mais certa para você. E eu acho que aí é que você começa a ter mais segurança em você mesmo. Então, quando você vai entrar num relacionamento, você já entra já de portas abertas e segura de falar, olha, eu sou assim e é isso que eu tenho a lhe oferecer. Você aceita? Não, e antes disso, né, amiga? Já que semelhante atrai semelhante, se você está bem com você mesmo, se você está com autoestima, você automaticamente acaba atraindo também alguém com autoestima, inseguro de si, também próximo, também pronto, né, para um relacionamento. É, porque aí você já vem com as portas abertas e a pessoa também já vem com as portas abertas, também te dizendo o que ela tem a oferecer. E Uhum. eu acho que isso ajuda você tanto brilhar a estrela do outro quanto brilhar a sua própria estrela, sem ninguém se anular ali dentro daquele Uhum. relacionamento. Uhum. E eu acho que aí sim a lei da atração funciona para você realmente buscar a pessoa ideal. É aí que você realmente. Como atrair o amor da sua vida com a lei da atração? Primeiro, sabendo que você tem que se amar, entender você mesmo, e aí projetar em você aquilo que você tem a oferecer e aquilo que você quer receber. Eu acho que, em resumo, como atrair o amor da sua vida, sendo o amor da sua vida, vivendo o amor da sua vida, aqui e agora, você com você mesma, né? Se Uhum. você não vive no amor, como é que você vai atrair o amor? Se você não é apaixonada por você, como é que você vai atrair alguém que seja apaixonado? Se você não vê em você a sua beleza, as suas qualidades, como é que você vai atrair alguém que consiga ver as suas belezas, as suas qualidades? Se você se acha uma pessoa feia, você tem baixa autoestima, você vive num valor que é onde a sociedade coloca muito a gente, em que você vale, a mulher ela vale o quanto ela é bonita e o homem vale o quanto ele tem. É esse o valor que a sociedade coloca nos relacionamentos pra gente, né? Por isso que os relacionamentos são tão vazios, superficiais. Eu falo que são relacionamentos de aparência. Pode estar casado há 50 anos. Para mim, são relacionamentos de aparência, porque não são relacionamentos afetivos. Afeto está onde? No medo de perda, de medo de ficar sozinho? Vou ficar aqui empurrando com a barriga porque meus filhos estão aqui, vou ficando aqui? Desculpa, amor. Sabe? Não tem qualidade afetiva. Então é isso. Se você quer atrair um amor de verdade, se ame de verdade. Saia desse ciclo que a sociedade coloca a gente e veja em você o amor verdadeiro. Esse é o verdadeiro desafio. Você se amar a esse ponto, ao ponto de você atrair um amor verdadeiro. Você não consegue nem você se amar verdadeiramente. Como é que você quer cobrar isso do outro? Como é que você quer atrair isso no outro? Eu Aí acho que começa daí, né? tem a questão também que relacionamento é troca, né? E quando você tem muito a oferecer, mas não está recebendo nada do outro, isso não é um relacionamento. Quando o outro está te dando muito e você não está dando nada, isso não é um relacionamento. Relacionamento é quando um está dando muito e o outro está recebendo muito. Ou quando o outro está entregando muito e você está recebendo muito. Então, saber o equilíbrio, sempre estar dando e recebendo. É literalmente isso o relacionamento. Ele tanto no amoroso, ele quanto no profissional, ele quanto no de amizade. O relacionamento entre pessoas, ele tá na base do equilíbrio. Então, Uhum. se você não tá dando, se você não tem muito a oferecer, você não vai receber muito, ou às vezes você vai receber até demais e vai ser injusto com a outra pessoa. Não são relacionamentos saudáveis, não é uma troca saudável, né? Acho que é isso, né, amiga? Tem mais alguma É coisa que você isso. queira acrescentar? Não. Eu também não. Meus amores, olha, uma semana de muita luz, de muito amor. Espero que tenha sido útil para vocês o papo de hoje.
para refletir, para pensar em ferramentas, pensar em exercícios de lei da atração. Estamos aqui crescendo juntos. Amor é uma coisa que é difícil de medir, se ama, se não ama, mas qualidade afetiva é uma coisa fácil da gente perceber. Mesmo que as pessoas não falem a mesma linguagem do amor, porque às vezes uma pessoa fala mais, a outra demonstra mais de uma forma mais prática, mas se você tem bom senso e generosidade, você consegue entender se aquela pessoa está te dando amor ou não, qualidade afetiva, isso que eu quero dizer, ou não, mesmo que seja do jeito dela. Não é questão de medir amor, é questão de você entender se aquela pessoa está te dando, está ofertando algum tipo de afeto, principalmente sincero, e não por interesse. Isso fica fácil da gente, ou pelo menos mais fácil da gente entender, medir, e não se permita estar no lugar que você não pertence, que não mereça que você esteja ali, tá? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, vamos sempre juntos, né? E é como minha mãe sempre falou comigo desde muito nova. Você só consegue julgar um serviço se você consegue, se você sabe fazê-lo. Então, se você só consegue julgar se a pessoa que está limpando bem, se você sabe limpar. Então, você só consegue julgar se você está num bom relacionamento, se você sabe amar. Porque aí você vai saber qual é o tipo de amor que você está recebendo e se ele é digno de você receber ou não. Bom, E é isso. Boa semana e que essa semana seja uma semana de prosperidade, de felicidade e que você consiga finalmente entender qual é a sua, como é que eu posso dizer, a sua linha de relacionamentos, o que você quer da vida. o verdadeiro valor, talvez, né? Sim, Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, até a próxima. beijinhos.